Oi, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vinda, bem-vindo ao meu canal. E se você não me conhece, eu me chamo Lucas e convido você para ficar até o final desse vídeo, que hoje eu vou mostrar recheando o bolo, vou rechear o bolo com morango, trazer várias dicas para vocês. E ao contrário dos vídeos que eu posto, que geralmente é bolo pequeno, eu vou ensinar vocês a rechear um bolo bem grandão de 4 quilos. Então bora ficar até o final do vídeo para você não perder nada. Se você não é inscrito, por favor se inscreve para ajudar o canal a crescer. Deixa o like, bora compartilhar. E qualquer dúvida que você tiver pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder, combinado? Então desculpa a enrolação e bora pro vídeo. Pessoal, pra gente começar a nossa produção eu vou bater uma massa aqui. E essa massa, gente, é a massa de 3 quilos para o pessoal que sempre pergunta. Aqui eu vou falar a receita para vocês. Aí vocês marcam certinho porque é uma receita muito boa e que vale muito a pena vocês fazerem. Aqui eu coloquei 6 ovos. O ovo é importante que seja um ovo médio, no mínimo médio. O ideal seria um grande, um jumbo, para que fique um bolo maior e mais fofinho, mais alto, que fica mais legal. Não indico que seja um ovo muito pequeno, não. Aí se ele for muito pequeno, de vez em você colocar 6, coloca 7 se for bem pequenininho. Aí aqui tem um ovo. Depois eu coloquei 300 gramas de açúcar. Açúcar tem que ser açúcar refinado, não pode ser açúcar cristal. Aí você vai colocar também 180 ml de água, água em temperatura ambiente. Se você colocar ela gelada ou quente, vai dar alteração na massa e é perigoso a massa murchar. Junto eu adicionei aqui 100 gramas de chocolate em pó. Eu utilizo chocolate 35% cacau, se eu não me engano. Porém, se for uns 50%, você pode colocar umas 80, 90 gramas, um pouquinho menos só. E se for 100%, eu acho que umas 50 gramas já dá. Aí, gente, eu coloquei esses ingredientes aqui e bati. Aí vocês podem reparar que a massa está bem líquida, olhem para vocês verem que a massa está líquida. Porém, junto aqui, depois que eu bati, eu adicionei o emulsificante. Aqui eu botei umas 15 a 20 gramas de emulsificante. E depois, por causa do emulsificante, quando eu bater, além de a massa crescer, ela vai ficar mais fofa, mais alta. Então, vou mostrar para vocês. Agora eu vou bater essa massa em velocidade máxima por 10 minutos e já volto. Gente, aqui eu bati os 10 minutos que eu falei para vocês. Olhem a diferença, olha a cremosidade que essa massa ficou. Vou pegar aqui para vocês verem. Olha isso aqui. Vocês podem reparar que ela aumentou o volume também, então o pão de ló cresce um pouco mais. Ele fica mais fofinho, fica perfeito para a gente trabalhar. Aí, inclusive, o pessoal sempre me pergunta o emulsificante que eu utilizo esse aqui, ó. Ele é o Emustab e ele é da Selecta. Esse aqui, gente, ele tem 3 quilos, então é um emulsificante gigante. Mas é porque eu compro esse aqui e já que a validade dele é bem grande, para mim não ter que ficar comprando do potinho pequeno, além de ele ser muito mais econômico do que ficar comprando daquele de 200 gramas ou de 1 quilo. Então vocês podem reparar que é esse que eu utilizo. Ele é da Selecta, mas pode utilizar outra marca para testar aí também, se você preferir. Então é isso. E agora, gente, eu vou colocar essa massa aqui na forma e eu vou fazer na forma retangular. Essa forma que eu vou utilizar, ela tem 30 centímetros por 20, então é 20 por 30. Eu coloquei o papel manteiga no fundo, como eu sempre falo para vocês, e não ter a lateral, porque não tem necessidade. Então eu vou botar toda a massa aqui e já vou botar para assar para vocês poderem olhar. Então, gente, coloquei na forma aqui para vocês verem. E agora eu vou assar até ela ficar bem assadinha, bem certinha. Aqui, ó, pessoal, esse é o bolo que eu mostrei para vocês depois de assado. E aqui ele ficou com 6 centímetros de altura, então ficou faltando 2 dedinhos. Aí vocês podem falar, Lucas, mas não está muito baixo? Então, geralmente bolo retangular é um pouco mais baixo do que o redondo. Ele tem em média 8 de altura. Porém, aqui ele está mais baixo. Porém, o que que acontece? Quando a gente recheia o bolo, coloca a cobertura, ele fica mais alto. Então aí esse bolo vai ser de 2 amores, que é uma camada de brigadeiro de leite ninho e uma de brigadeiro de chocolate. Inclusive já tem a receita dos dois no canal. E já que é um bolo de 3 quilos, para cada 1 quilo de bolo eu coloco um leite condensado e um creme de leite. Então já que é 2 recheios, eu dividi. Coloquei um leite condensado e meio aqui e um creme de leite e meio.
um leite condensado e meio e um creme de leite e meio. Aí aqui eu coloquei o leite ninho, chocolate, já tem uns vídeos ensinando. Aí agora eu só vou repartir esse bolo, partir ele em 3 fatias, 3 discos no caso, e rechear com esses 2 recheios e aquele morango que eu mostrei para vocês. Então bora lá. Aqui ó pessoal, aí eu já mostrei para vocês a massa do bolo e agora eu vou rechear o bolo. Aí para o pessoal que sempre me pergunta, eu compro a bandejinha de morango assim. Inclusive comenta aí, quanto que você paga na sua região? Aqui eu pago R$5 em cada caixinha. Aí uma dica que eu dou para vocês fazerem em relação ao morango, é picar ele em um formato mais quadradinho. Porque se você corta ele quadradinho, ele não solta tanta água quanto você cortar, por exemplo, em rodelinha, redondinho. Então tenta cortar mais quadradinho que vai ser melhor. Também não tenta fazer um quadradinho muito pequeno, porque quanto menor você cortar, mais vai soltar água. Então tenta colocar um pouquinho maior também se tiver como. Aí para cada quilo de bolo eu uso uma caixinha de morango inteira. Então já que aquele bolo que eu mostrei para vocês é 3 quilos, eu vou colocar 3 caixinhas que são essas aqui e já vou rechear o bolo. Então pessoal, bora iniciar aí recheando o nosso bolo. E para o vídeo não ficar muito grande, eu já fatiei o bolo, coloquei a primeira camada do bolo aí e já molhei com a calda, mas depois vocês vão ver eu repetindo esse processo. Aí, gente, eu vou aplicando morango e vocês podem reparar que é um bolo bem caprichado no morango mesmo. E como eu falei para vocês, a dica que eu dou é tentar cortar o morango num formato mais quadradinho. Porque se você corta ele muito redondinho, em rodelinha, geralmente ele solta um pouco mais de água do que quanto tem quadradinho. E se tiver como deixar em pedacinhos maiores, quanto mais você cortar, mais ele pode soltar água. E a dica que eu dou para vocês, eu vejo muita gente fazendo o oposto e eu indico que vocês façam do jeito que eu estou fazendo. O quê? Coloca o morango em contato com a massa. Eu vejo que primeiro o pessoal coloca o recheio e depois coloca o morango em cima. Porém, eu acho que não fica tão legal. Por quê? Às vezes, se o morango solta muita água, ele pode acabar deixando o recheio muito mole. Gente, olha a cremosidade desse brigadeiro, que maravilhoso. Gente, pode acabar deixando o recheio muito mole. E esse não é o nosso objetivo, porque senão pode acontecer do bolo rachar, o bolo vazar. E é esse que é um dos grandes problemas que eu vejo que o pessoal sempre tem com o bolo com morango. Então a dica que eu dou para vocês é colocar em contato com a massa, porque se ele soltar água, ele vai soltar na massa. Então ele só vai deixar a massa mais molhadinha. Então a outra dica que eu dou para vocês, desculpa aí gente o barulhinho, a outra dica que eu dou para vocês é que quando vocês forem fazer aí, vocês não molhem muito o bolo, faz com um pouco menos de calda, porque o morango vai soltar água mesmo, então vai ficar igual geralmente você sempre faz. Aí, gente, a receita que eu falei para vocês é a quantia exata. Para esse bolo que eu estou fazendo ele na forma 30 por 20, ele é um bolo que eu utilizo 3 leites condensados, 3 cremes de leite. Esse bolo, nosso objetivo era alcançar uns 3 quilos, porém esse bolo ficou com 4.600 depois de pronto. Então por isso que eu sempre falo para vocês que é muito importante vocês calcularem o valor que vocês gastam para saber quanto que tem que cobrar para poder cobrar corretamente. Aí vocês vão reparando que eu vou espalhando o brigadeiro. E o brigadeiro tá bem cremoso mesmo. Já tem receita no canal ensinando o brigadeiro. E ele é bem facinho de fazer mesmo e fica super saboroso. Aí, a dica que eu dou do morango para vocês é praticamente isso. E outra coisa também. O pessoal sempre me pergunta, Lucas, se eu fizer um bolo com morango, eu posso montar ele num dia e decorar no outro? Pode. Eu sempre fiz assim e eu nunca tive problema, porque meu recheio ele tem uma estabilidade muito boa e eu não molho muita massa, então a calda do morango entra aí no bolo e fica tudo certo. Eu pensei que estava gravando, que eu acho que teve um problema com a minha câmera, mas não gravou. Mas, gente, aí eu só peguei mais uma fatia de massa e vou colocar. Depois vocês vão ver eu colocando a última fatia. Vou molhando e vocês podem reparar que eu estou molhando menos. Geralmente eu coloco um pouco mais de calda, porém é como eu falei para vocês. Acabou que caiu a bombinha ali, mas peço que vocês nem considerem isso não.
Aí, gente, agora eu vou colocar o restante do morango. E daquelas 3 caixinhas que eu mostrei para vocês, eu piquei praticamente todo o morango. Só ficou uns 2, 3 morangos que eu não piquei porque eu deixei para comer aqui em casa mesmo, falando a verdade para vocês. Inclusive, comenta aí, qual que é o bolo que você mais vende, que eu quero saber. Qual que é o recheio de bolo que você mais vende? Aqui na minha região é o Dois Amores, que é uma camada de brigadeiro e uma de leite ninho. Porém, a cliente queria com morango, aí eu adicionei o morango. Lembrando também que esse bolo ficou com todo esse peso porque o morango dá um peso a mais. Porém, aí eu cobro o morango um valor à parte do meu cliente, porque se eu já deixar incluso aí no valor, acaba que o bolo fica muito caro e às vezes o pessoal não quer pagar. Então eu gosto que se a pessoa quer bolo com morango, ela paga um adicional. Gente, olha esse brigadeiro de leite ninho. Olha a consistência que maravilhosa. Ela tá super cremosa, ele tá super lisinho, não tem pilotinho, aquele empelotado que a gente faz quando a gente está iniciando que gruda. Inclusive eu te dei várias dicas de como não grudar o recheio se você faz aí na panela. E olhem para vocês verem que recheio sedoso. Ele está muito cremoso e ele continua super firme. Então pode despreocupar aí que não vai ter perigo de vazar o do bolo. Lembrando também que esse delícias do Lucas.bolo que vocês estão vendo, IRC Lucas, é meu Instagram. Um é meu Instagram pessoal e o outro é meu Instagram de bolos. Então se vocês quiserem dar uma olhadinha no meu trabalho, nos bolos que eu faço para vocês verem fazer igual aí, dá uma olhadinha que tem bastante coisa top lá no Instagram. Inclusive, se você fizer uma massa, um recheio, pode postar nos status que eu reposto, combinado? Então vocês vão reparando que eu vou espalhando e o recheio está no ponto perfeito, porque vocês podem reparar que ele está firme, porém ele espalha com facilidade. Esse é o nosso objetivo. E, gente, esse bolo aí que vocês estão vendo eu recheando é o recheio do bolo anterior. Então, se você não viu eu decorando esse bolo, já saiu no canal. É um vídeo antes desse. É aquele vídeo que eu mostrei para vocês, fazendo as rosetas azuis e tudo mais, que a cliente ia colocar o topper na casa dela. Então, se você não viu, dá uma olhadinha também, porque tá bem top mesmo. Eu passei várias dicas. O resultado final, eu gostei bastante do resultado. Então, bora dar uma conferida também, se você não assistiu. E mais uma coisa também, comenta de qual cidade que você é, que eu quero saber. E comenta, você já é inscrito no canal ou não? É a primeira vez que você está assistindo um vídeo meu? Se é a primeira vez, seja muito bem-vindo. Bem-vinda, se inscreve aí no canal também. Bora compartilhar para mais pessoas poderem conhecer meu conteúdo, que eu faço com muito carinho para vocês. Deixa o like e vamos lá. Aí, gente, agora eu vou colocar a massa, que acabou que eu não mostrei colocando as outras, mas olha a fatia, a espessura dela. É uma espessura muito boa. Vocês podem reparar que essa massa, além de ela ser muito aerada, bem fofinha, ela não perde a estabilidade. Então vocês podem reparar o super elástica, vamos dizer que ela é, porque eu pego o bolo, não é aquele bolo que fica quebrando, esfarelando. Então por isso que é muito legal você fazer uma massa como essa. Aí, gente, é muito importante também, sempre que você coloca uma camada de massa, vai apertando com a mão. É muito importante a gente fazer isso para deixar o bolo bem niveladinho. E, gente, é muito importante fazer isso porque um dos motivos que dá bolha de ar no bolo é isso, porque o recheio, a massa não está bem montadinha e acaba que fica com ar dentro do bolo. Então, gente, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiz o vídeo com muito carinho mesmo. Muito obrigado a todos que assistiram, que se inscreveram. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau, tchau!